Pandemia, falta de professores, o direito à greve. Circunstâncias com consequências nos vários ciclos de ensino que analisamos hoje com o professor Manuel Rocha. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. De que forma é que a escola vive todos estes momentos que são, sem dúvida nenhuma, de agitação para professores, para alunos, para a educação? Está de alguma forma comprometido um ano escolar por diferentes fatores? É assim, sempre que há alguma agitação que quebra a regularidade do ano, quebra os horários estabelecidos, a continuação dos trabalhos, há sempre consequências. Também seria estranho que não houvesse consequências numa luta, não é? Se há uma luta, é lógico que a própria essência da luta é criar alguma disrupção para chegarmos a alguma conclusão. Se for uma crise que leva a um crescimento, é ótimo. E é por isso que há sempre esta necessidade. De qualquer forma, ainda assim, as escolas organizam-se de muitas formas. E também é verdade que na própria escola, há muitos professores, há muitos funcionários, há muita gente a trabalhar, e ainda quando se faz a luta para conseguir chegar a alguns resultados, não se escura, dá-me a impressão que na maior parte dos casos não se escura o que é fundamental e essencial, que é a preparação dos alunos. No meu caso... Essa é uma determinação que os professores não deixam é uma das preocupações que me parecem fundamentais, sempre. Viu-se bem durante os anos da pandemia, com o esforço acrescido e terrível que a classe docente teve que fazer. E não foi por causa das condições más que tivemos de trabalho que não foi feito trabalho. É claro que não foi da mesma forma, não podemos enganar-nos. E nota-se agora que os alunos trazem uma quantidade de dificuldades acrescidas por causa daqueles 2 anos de paragem. Não há dúvidas. Perderam hábitos de trabalho, perderam capacidade de concentração, perderam inclusive aquela ideia de que o estudo é para ser feito com esforço em grupo, por exemplo. Foi difícil controlar, de certa medida, como era o feedback do outro lado. Isso é claro. Na sala, isso é mais fácil de fazer. E sempre houve a preocupação de que os alunos tenham aquilo que é fundamental. Adquiram as ferramentas necessárias para que o ano não fique comprometido. Isso não tenho dúvidas. Isso acontece, por exemplo, na sua experiência de professor Sim, na minha experiência de professor de português. No secundário? E no secundário, essencialmente no secundário. Onde há preparação para exames, não é? Claro. Direta. Aí também houve a possibilidade dos alunos só escolherem aqueles exames que necessitassem para aceder ao ensino superior. Essa é outra questão, que é a independência ou uma certa separação entre o que é a escolaridade obrigatória até o secundário e o acesso ao ensino superior. Na minha opinião, e creio que é partilhada por muita gente, devia haver uma clara separação entre as duas coisas. No sentido de que o trabalho que nós fazemos para os alunos até ao secundário é um trabalho de preparação, claro. Sem ele, não é possível ver frutos depois. Mas o acesso ao secundário devia ser, de certa forma, com alguma característica de separação. Para não pesar em algumas formas de trabalho e também não pesar em algumas formas de reação dos próprios alunos. Não determinar esse ciclo de ensino obrigatório. Até porque há muitos casos, muitíssimo, nós temos nas escolas, que vão ficando ali a andar ano atrás ano. O aluno, na prática, o que está à espera é terminar o seu secundário e, por uma razão de um exame qualquer, por uma razão de uma disciplina qualquer, principalmente aquelas fundamentais como a matemática, algumas ciências, o português, aquelas mais complicadas, nunca mais consegue terminar. Essa é outra questão. Em termos de preparação deste ano, em que houve estas dificuldades todas, dá-me a impressão, porque eu vejo na minha escola, nas escolas, porque eu até estou nas duas, tenho uma turma do terceiro ciclo. Na periferia de Lisboa, não é? Sim, eu estou ali na Agualva, por isso estou no agrupamento ali da Agualva e Miracintra, que é central, e como dou aula nas duas escolas, vejo como vai acontecendo num caso e noutro. E nós procuramos sempre que o aluno
não perca o que é fundamental. Sem dúvida. Que estratégias devem ter os alunos, devem ter as famílias para enfim, que ajudem a ultrapassar algumas dificuldades? Os alunos sabem que grande parte dos resultados, ou se calhar uma parte muito considerável dos resultados, vem do seu trabalho. Sem dúvida. Sempre. Isso não é para responsabilizar os professores. Não, mas vem muito do seu trabalho. Sem dúvida. Claro que o professor apresenta as questões, vai acompanhando. Quando há toda a regularidade e mais horas de acompanhamento, é mais simples. Claro. Mas nós reparamos, e isto vem piorando, uma certa desresponsabilização. Parece que o aluno olha para o trabalho da escola, ou tem olhado para o trabalho da escola, menos como um trabalho e mais como uma espécie de obrigação. Lá vou, passo o tempo, mas depois o trabalho pessoal, aquele que é obrigatório sempre ser feito, tem diminuído. Foi a pandemia, mas não só a pandemia, também são as condições. Pois também nós temos a sensação de que não podemos fiar-nos muito nas condições em casa, porque nas periferias, às vezes, as condições de casa ou acompanhamento dos pais não são aqueles que nós estaríamos à espera, não é verdade? E o aluno que não tem condições em casa, por exemplo, para ter um espaço de estudo, dificilmente estuda. A escola também aí apresenta todos os seus espaços, todos os acompanhamentos, os apoios, etc. Portanto, há sobretudo essa responsabilização individual que Sim, tem que haver fundamental. muito. E depois os pais têm que se convencer que o trabalho é feito por todos para o mesmo lado. Essa é outra das dificuldades que vamos tendo às vezes no trabalho, que é a exigência que colocamos, as regras que procuramos transmitir, que às vezes parece que não são bem entendidas ou não são bem acompanhadas pelo outro lado. Ainda assim os pais fazem um esforço enorme para que os filhos consigam avançar na sua formação, mas é necessário pensarmos mesmo. A educação é fruto da aldeia toda, não é só do professor. E aí temos todos que caminhar para o mesmo lado para conseguirmos bons resultados. Manuel Rocha, de que forma é que vive também toda esta circunstância em que estão os professores? É possível dignificar uma carreira sem comprometer e lutar pela dignificação da carreira sem comprometer esta atividade? E é a dignificação da carreira que garante o futuro da própria carreira. Porque nós vemos, há muitas opiniões sobre a luta dos professores. Há princípios básicos que toda a gente aceita. À partida, todos aceitam que a educação é fundamental para uma nação. Todos sabem que sem uma boa educação um país não evolui. O problema depois é a questão: qual é o valor que queremos dar aos responsáveis fundamentais da educação? Essa é a grande questão, porque todos estamos de acordo que a educação é importante, mas depois, se não valorizamos o trabalho, e isto tem uma característica económica clara, e ainda por cima, com as dificuldades que temos tido de inflações, etc., os ordenados parados, e depois, que condições damos a esses funcionários? Como é que é dignificado? E como é que ajudamos o profissional a conseguir resultados com os seus alunos? Isto é fundamental. Sem isto, não se atrai para a profissão. Porque, a não ser que pensassem mal os nossos alunos, mas na minha experiência pessoal, eu tenho visto nos últimos anos, aqueles alunos que terminam o 12º são raríssimos, mas raríssimos, os que põem como hipótese ser professor. Isto é preocupante. Isso é preocupante, não é? É preocupante porque das duas, também se calhar eu não estou a conseguir convencê-los naquela ideia de ter quase um legível seguidores, mas é verdade que se a profissão é assim tão boa como algumas pessoas dizem, tão simples, etc., porque é que não há mais gente a ir? E só é possível se for mesmo dignificada. Se as pessoas, quando olharem para a profissão de professor, disserem: bom, é um caminho que vale a pena, porque socialmente, economicamente, culturalmente, pessoalmente, vou sentir-me realizado. Sem isso não é possível. Sem bons professores, não teremos bons estudantes também, não é? Até podemos todas as condições todas na escola, mas se não houver os professores, não há escola. Isto é fundamental. E bons professores. E para atrair os bons, temos que lhes dar as melhores condições possíveis, não é?
É difícil de outra forma. Sim, e de facto, nomeadamente em Portugal, teremos um problema, estamos a ter já um problema de professores em diferentes muito áreas grave, de ensino, muito grave. Precisamente pela não renovação do corpo docente, não é? Pela não formação. Ora, aí está. Reparem, o núcleo que mantém neste momento as escolas já anda aí pelos 55 anos, o que é muito. É verdade que neste momento as reformas estão tão tardias que a pessoa quase já pensa que nunca mais chega lá. Mas, de qualquer forma, já anda ali na volta dos 60. Se não há gente nova a entrar, não tardará muito tempo em que não há professores mesmo para garantir os horários básicos. Isto Esse é um problema que muitas escolas já passam por ele, claro, não é? passamos. Todas as nossas escolas aqui, pelo menos na área urbana de Lisboa, todas elas vão tendo esse problema. É verdade que também houve durante uns anos um desinvestimento grande da universidade na formação dos professores a seguir. E então, nós neste momento, a área urbana vive muito de professores que descem do norte do país, do interior, e isso depois cria outras dificuldades ainda acrescidas à profissão. Onde vivem, como vivem, o que é que lhes fica depois no fim do mês todo aqueles esforço. Uma maior necessidade, de facto, de proteger... É fundamental. Também socialmente Sabendo que é uma profissão exigente, uma profissão, de certa forma, inglória, porque às vezes nós esforçamos e o público que lá está não está propriamente com grande vontade, mas vai-se trabalhando sempre com o maior desgosto. E que esse trabalho, de facto, aconteça com sucesso, é o que desejamos. Manuel Rocha, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, neste momento em que se vive da educação em Portugal. Obrigado. Muito obrigado.